Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita, hoje, aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós estendemos os braços em vossa direção, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos em qualquer sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Bom, o estudo hoje é o capítulo 57 do livro Palavras da Vida Eterna, do Chico pelo Emmanuel. E o título é Jesus e Paz. E o Emmanuel inicia com uma fala de Jesus, que está em João, capítulo 14, versículo 27. E ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, se a gente já for resumir, está nessa frase aqui o estudo do Emmanuel, porque ele vai falar da paz do mundo, que muitas vezes a gente procura pelo nosso comodismo, aquela paz de ficar no sofá, não estou fazendo nada, não estou prejudicando ninguém, pela paz de Jesus, que é uma paz de arregaçar as mangas e com amor estender a mão para quem está do nosso lado, servir ao Pai. Então hoje a gente vive, num período de muita dificuldade, mas a gente precisa entender que o caminho é a paz e que o caminho do amor que nos vai ajudar a sair dessa dificuldade. Por quê? Porque eu só vou para o mundo de regeneração quando eu sigo esse caminho, que é o caminho do amor. E até para minhas dificuldades ficarem mais fáceis de lidar, eu preciso trabalhar. Porque se eu não trabalho, eu continuo com aqueles mesmos problemas. E muitas vezes, quando a gente, mesmo com os nossos problemas, a gente se mobiliza para ajudar o outro, a gente tenta sair da nossa dor para ajudar o outro, a espiritualidade fala assim: poxa, a Cacilda está fazendo a parte dela, então vamos dar uma aliviada. Então muitas vezes é retirado um problema, é suspenso por um determinado tempo. Então muitas vezes há ali uma moratória, há um espaçamento ali do tempo para a pessoa, porque os espíritos que tutelam a nossa existência, eles verificam que a gente está no empenho, que a gente está no esforço. Então aqui, Jesus e paz é a paz do Cristo, é o trabalho no bem, é a consciência do dever cumprido, e a gente vai falar muito de dever hoje. Essa paz que levará o espírito para o progresso.
Aí o Emmanuel inicia falando sobre a paz do mundo e vai falar também sobre a paz de Deus. E ele faz com que a gente pense um pouco de como que eu tô. Eu estou vivendo na preguiça ou eu estou vivendo muito na comodidade? Ou será que eu estou buscando a renovação, o meu autoconhecimento, minha renovação íntima? Até por isso que a gente deve seguir o conselho de Santo Agostinho, questão 919, ao deitar, fazer uma leitura do que a gente fez durante aquele dia, o que a gente poderia ter feito diferente, o que a gente poderia fazer melhor para a gente perceber se a gente está tendo a verdadeira paz. Carla, até porque erroneamente a gente pensa que não se envolver, não participar, não fazer é estar em paz, né? Não, eu quero paz. Isso é indiferença. Então às vezes a gente fala, não vou em tal lugar porque eu vou encontrar tal pessoa que eu estou indisposto com aquela pessoa, eu quero paz, né? E é indiferença. A gente, assim, precisa saber até quando a gente pode ir, porque às vezes realmente a gente tem que dar uma recuada para não piorar uma situação. Mas quando a gente faz isso, a gente está sendo espírito inerte. A gente não está trabalhando com as nossas dificuldades. Então Emmanuel inicia falando o seguinte: a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. Então essa paz do mundo é uma acomodação, é uma inércia, enquanto a do serviço renovador vai ser uma transformação. A verdadeira serenidade, que é a paz do Cristo, é de quem permanece no bem e luta e faz o seu dever, mesmo diante das provações. Porque muitas vezes a gente perde a paz na provação. Se a gente puxar ali a Bíblia, bem lá atrás, tem aquela passagem dos apóstolos que eles estão no barco e o barco começa a revirar, a sacolejar, e eles todos apavoram e eles vão lá acordar Jesus, porque Jesus está lá calmo, tranquilo. E aí o que Jesus fala? Aquiete-se, acalme-se. Isso ele fala para o mar e para o vento. Aí ele fala: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Porque é nesse momento que a nossa fé é testada na provação. Quando está tudo bem, a nossa fé é muito forte. Quando a gente está no problema, que aí ali pega, você fala: ai meu Deus, e reclama. Então, ele fala isso para os discípulos. Então a gente vê assim que na verdade esse momento mostra que a presença de Jesus ali no barco, ela não impediu as tempestades. As tempestades ocorreram. Assim como a presença de Jesus na nossa vida não muda o nosso problema. Mas o que? Se eu tenho a minha pacificação com Jesus, se eu trabalho, se eu ajudo, eu passo mais tranquilo naquela tempestade. A sacudida vai ser menor. Então é isso que a gente precisa entender, que Jesus não vai impedir as tempestades, mas garante a segurança em meio ao mar, à turbulência. E se a gente for parar para pensar aqui, quando eu fiquei pensando muito nisso, porque teve algum estudo que o Emmanuel usa mesmo essa figura de linguagem falando de Jesus e do mar. E aí eu pensei, o dever é o nosso colete salva-vidas. É o nosso remo. Porque é ele que vai impedir que eu me afogue ali. Isso mesmo.
porque senão a gente se afoga no medo, nas tribulações, em tudo que a gente passa ali de aflição. E aí, voltando para cá, ele fala primeiro da paz do mundo, preguiça, paz do espírito, serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Jesus trabalhava, trabalha até hoje, e meu Pai também. Então, a gente vê que o caminho é esse e não tem negociação. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu desapiedado a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu, tranquilo, a imposição de circunstâncias. Então, mesmo pelas dificuldades, Jesus jamais perdeu a paz, porque a sua força vinha do coração, porque ele seguia as leis divinas. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia, amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Eu fiquei pensando, né? Tanto de coisa que ele passou, e ele passou na maior serenidade. Tem hora que acontece uma coisinha assim pequenininha e eu já dou aquela apavorada. Você vê, é a falta de fé que a gente tem. A gente ainda não conquistou aquela paz no mundo. Mas a gente não pode também ser pessimista, porque a gente tem que olhar para trás e também ver o que a gente já melhorou. Né? Eu falo que a gente tem que ter um retrovisorzinho de vez em quando para dar uma olhadinha, até porque na hora que a gente está passando por uma dificuldade, a gente olhar e falar assim, tá difícil, mas já passei por coisa ali que eu achei que eu não fosse dar conta não. Então isso é importante, a gente precisa ver o que Jesus passou, mas a gente precisa também ver o que a gente passa, também agradecer, porque tudo traz uma oportunidade de crescimento para a gente é melhor hoje pelas dificuldades que a gente teve no passado, isso que faz a gente crescer, e a gente precisa se perguntar o que a gente está buscando, qual que é o meu dever, o que eu estou fazendo aqui, porque senão a gente acha que tá passeio, a gente esquece, ainda mais na correria do nosso dia a dia. Acorda, faz café da manhã, pega a criança, leva a criança na escola, aí vai para o trabalho, almoça correndo, volta do trabalho, vê se as crianças estão bem, vai limpar a casa, paga não sei quantos boletos, fica pensando na conta que não conseguiu pagar. Quando você vê, você não pensou ali 1 minuto em Deus, esqueceu de agradecer, esqueceu de fazer o bem, porque a gente tem oportunidade a todo minuto, seja ajudando alguém com uma cesta básica, seja estendendo uma mão, seja conversando com um filho que às vezes está precisando, porque até a hora que a gente não percebe, está ali debaixo do nosso teto e a gente não vê quem que está mais necessitado. Então isso é muito importante para a gente evoluir como espírito. E aí o Emmanuel fala o seguinte: recorda assim o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. E aí eu fiquei pensando em outros espíritos que também se sacrificaram, como Chico,
Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, que fazem uma movimentação tão grande, procuram tanto fazer o bem pelo outro e passaram por tantas dificuldades, mas mesmo assim tiveram amor, estenderam a mão, procuraram fazer alguma coisa. E aí fala o seguinte, que a paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres, ou seja, acabou. Mas a gente sabe que não acaba. E aí tem uma coisa que a gente precisa pensar, como que será que vai estar minha consciência na hora desse acabou que não acaba? Porque a minha consciência, se eu morrer agora, vai ser essa consciência que eu estou agora, nesse momento. Será que vai ser uma consciência pacífica? Ou não, vai ser essa consciência mundana? De que eu ainda estou pensando em dinheiro, em carro, em viver a vida, em sair com os amigos, em fazer bagunça. Então a paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres, a se dissociarem na inércia. Mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Então eu fiz aqui uma reflexão de que o dever retamente cumprido leva à nossa paz. E a gente precisa lembrar de não fazer mais ou menos. Porque o mais ou menos também não é muito bom. Ele é melhor do que o nada. Mas a gente também se faz mais ou menos naquela correria, a gente vai ser cobrado também, porque a gente tinha que ter feito aquilo por inteiro. E eu sempre lembro da dona Nercy nessa lição. Na lição do meio bem. Porque ela fez essa lição do meio bem e foi tão esclarecedora para mim, porque a gente às vezes acha que a gente está fazendo um monte de coisa. Aí quando a gente vai olhar a mesa, você fala assim, você fez tudo ali, né? Assim, eu tentei ajudar a Rose, mas você nem conversou com ela, nem olhou no olho dela, nem pegou na mão dela. Então assim, a gente realmente tem que fazer por inteiro. Aí eu trouxe aqui, para efeito de elucidação, duas questões que estão no Livro dos Espíritos, na parte 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penalidades e Prazeres Terrenos. Aqui não fala de paz, mas fala de felicidade, que é, na verdade, essa paz. Então, felicidade e infelicidades relativas. 920. O homem pode desfrutar na terra de uma felicidade completa? Não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. E é isso a gente consegue seguindo os nossos deveres e tendo essa paz consciencial. 921. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso, cada um pode garantir para si uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o agente de sua própria infelicidade. Ou seja, ele que faz. Causas atuais das aflições, causas passadas. Ai, nós que arruma rolo, né? A gente sabe que acho que é cerca de 80% é da vida presente que a gente faz, ou seja, a gente continua ainda errando. Então, ao praticar a lei de Deus, se pouparia dos males e desfrutaria de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Ou seja, se seguisse o dever, teria uma felicidade muito maior. E aí o comentário do Kardec é: o homem bem compenetrado de sua destinação futura vê na vida corporal apenas uma estação temporária. É como uma estada passageira numa hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado.
Somos punidos já nesta vida, pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessa infração e de nosso próprio excesso. Se voltamos gradativamente à origem do que chamamos de nossa infelicidade terrenas, as veremos, na maioria das vezes, como consequência de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade, porque geralmente a gente acaba cometendo os mesmos erros. Se a gente perceber os problemas que a gente tem na encarnação, na maioria das vezes, eles giram em torno do mesmo assunto, porque a gente demora para aprender. E aí, a Rose falou para mim: Carla, pega o dever lá das instruções dos espíritos. E aí eu obedeci. Olha só, ela me pediu uma sugestão. Lázaro, Paris, 1863. Vou falar só ali os chavões que o Lázaro falou, que olha, ele estava ali inspirado mesmo. O dever é a obrigação moral. Então não é aquele dever assim, eu preciso trabalhar. Não, obrigação moral. Tem que cumprir horário, não é esse dever? Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo, ou seja, contrário ali, com as seduções do interesse e do coração. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. O limite é uma pergunta bem fácil aqui, vou dar uma traduzida aqui porque ficou bem complexo essas questões, mas é fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse para você mesmo. E ele é difícil de ser cumprido, o dever, porque vai contra os nossos interesses pessoais. Porque aí eu penso assim, nossa, isso é melhor para mim, mas isso é melhor para mim. Ruim pro outro, então não. E é difícil, a gente quer o melhor pra gente, né? Então é justamente isso. E até o Lázaro fala, a gente precisa sempre amar a Deus sobre todas as coisas. E depois o próximo como a mim mesmo. Mas a gente acaba só se amando, né? Na verdade não é, às vezes a gente nem se ama, mas a gente se coloca ali na primeira posição. O egocentrismo. O egocentrismo. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que a criatura, que é isso que eu acabei de falar, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Para finalizar, porque eu vou te falar, né, é engraçado, né, já falei essa palavra, eu falo toda vez engraçado, mas não é engraçado, é muito interessante, porque a espiritualidade vai assim, conduzindo, quando a gente começa a estudar, tudo vai vindo para você fazer aquilo. E faz, acho que uns 10 estudos que a Terra de Ismael só faz sobre o dever, e eu tenho ouvido os evangelhos de lá. E aí eu falei, gente, que coisa. E um dos estudos, a Célia, que é uma das palestrantes lá, ela usou Religião dos Espíritos, que também é do Chico pelo Emmanuel, e ela falou do capítulo 51, Felicidade e Dever.
E eu falei, eu vou ler, nossa, isso é perfeito. Aí você vê como que a espiritualidade vai jogando ali para você. Tá vendo? Então não fui eu, foi a espiritualidade através de mim. Então, mas você foi um veículo. A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Taxando-a por dom facilmente apresável, há quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando nas mais belas faculdades da alma na fossa da usura. Quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Quem lhe suponha a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão. E quem a busque na retenção do supérfluo. Quantas vezes a gente faz isso? Verdade. Apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça. Nem vou falar desse último. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Aqui o Emmanuel escreveu com todas as letras. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Vê-lo-ás, hora a hora, no quadro das circunstâncias. Ou seja, a todo momento a gente pode cumprir o dever. Na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia. Lembrando que a renúncia não é abrir mão do que eu gosto, porque isso é abster-se, mas é algo que a renúncia, ela é algo que eu faço, que eu permito que o outro vivencie e avance pelo meu amparo. É como se eu desse ali a vara para pescar, né? Que você tenha participação ativa. Você não tem a participação ativa, mas você ajuda o outro. É essa renúncia que o Emmanuel fala. No caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos se façam os empeços da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos. Sempre que puderes e quando puderes, seja onde for, ou seja, a todo tempo. Porque te mostres leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize à conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Não podemos esquecer que no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás contra o Cristo. Cumpre assim teu dever. E tomando da terra somente o necessário, a própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade que fulge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila, que é a paz de Cristo. Era isso que eu queria trazer para vocês. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Isso é atingível. A gente só precisa ter a decisão. Porque a gente olha, a gente fala assim, nossa, como é que eu vou conseguir fazer isso? Mas é aquela frase que a Iracelis gosta muito de falar, a natureza não dá saltos. Então é um dia de cada vez mesmo. É a gente começar 5 minutos por dia, começar a prestar atenção nesses 5 minutos que eu estou fazendo com amor, eu estou procurando ajudar, começar com 5 minutos por dia. Imagina a diferença que a gente já ia fazer isso na nossa evolução e na vida do outro que está ao meu lado. Então é esse o caminho. Você toca?
amigos espirituais que tutelam a nossa existência. Pedimos neste momento que envolvam todos nós no seu amor, nos abençoando, nos protegendo e nos auxiliando para que tenhamos força, coragem, dedicação, disciplina, para nos tornarmos espíritos melhores, que possamos olhar a dor do outro além da nossa, que possamos ser a resposta à prece de outro irmão, seja estendendo a mão, fazendo um bolo, conversando com a pessoa, que possamos ser cooperadores do Cristo, que possamos amar e servir. Envolve no seu amor nesse momento todos aqueles que não puderam vir, aqueles que se encontram aqui, aqueles que muitas vezes nem imaginamos os problemas e as dores ocultas que estão, mas mesmo aqui, mesmo assim vem aqui. E nesse momento convido a todos para colocar os seus problemas, as suas dores, um pacotinho e entregar a Jesus, entregar na sua mão, a fim de que Ele possa tomar conta e nos ajudar, porque como Ele diz, Ele sempre está conosco, e quando muitas vezes